Oi, irmãos, tudo bem? Oi. Eu queria dizer que Oi. a gente está com saudade de todos aqui e que Deus tenha abençoado muito nas nossas vidas através dos cultos, né? Que a gente tem sempre acompanhado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que o Senhor venha a cada dia nos encher, né, da presença dEle e abençoar as nossas casas, né? E que a cada dia a gente esteja unido, né? Independente da forma que for, né? Nesse momento de pandemia, mas que a gente possa estar junto em Cristo, né? Acompanhando e nos fortalecendo. Eu louvo pela vida de cada um de vocês e pela oportunidade que o Senhor tem dado de chegar a palavra até nós aqui, né? Graças a Deus, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz do Senhor. Tchau. Graça e paz. Eu sou o pastor Israel Liberato. Este é o culto da Igreja Missionária do Aeroporto. E aí já começando muito bem com a família do Rodrigo, Cristine, Mariana e Tiago, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês muito aí no Japão, né? Já foram alguns anos atrás, e estabelecendo a vida, e Deus tem sido fiel com eles, e eles são fiéis também, assistindo ao nosso culto, sempre com a gente, né? A gente lá e eles aqui com a gente. Como é bom, essa é a Igreja de Jesus. A gente começou muito bem com vocês, né? Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão nos assistindo nesta manhã, que Deus encha o seu coração de alegria, que a graça abundante dele transforme o seu coração e você possa experimentar aquilo que você veio buscar nesta manhã, no nome de Jesus. Bem-vindo, bem-vinda, Deus te abençoe.
nossa igreja faz. Nós somos uma igreja escola e nós investimos na formação de pastores e líderes. Nós temos em nosso seminário, nesse momento, 9 estudantes que contribuímos direta e indiretamente. Também fundamos e mantemos já há quase 4 anos uma igreja filha na cidade de Cianorte. São aí os pastores, você está vendo o pastor Gustavo e a pastora Letícia. Também investimos em missões, direta e indiretamente, em Moçambique e na África. Então, mais de 20 pastores, através da nossa igreja e denominação que nós contribuímos, outros missionários em particular. Atendemos com cestas básicas e essa foto que você está vendo é exatamente o que nós damos e um pouquinho mais, onde tem crianças a gente acrescenta leite e outras coisas, né? Mas essa é uma cesta que ajudamos as famílias que precisam, mensalmente fazemos isso. Nós também mantemos uma escola infantil em parceria com a prefeitura e nós atendemos mais de 180 crianças diariamente com o CEI Estrelinha. É uma instituição com mais de meio século apoiando a nossa comunidade, tá bem? Então, para você ter uma noção e entender claramente o que nós fazemos. Vamos fazer uma oração agora pelo pacto de oração. Deus querido, amado, nosso protetor, eu te agradeço agora, meu Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor é para nós. E te agradeço, meu Deus, porque eu sei que nós somos pecadores, nós não merecemos, mas o Senhor, diante da tua graça, Senhor, o Senhor, com a tua misericórdia, nos abençoa, nos protege e nos dá o que é necessário para sobrevivermos, Senhor. Então eu te peço, Senhor, por todos esses pedidos. Eu peço que o Senhor abençoe a cada família, cada coração, cada pedido, Senhor. E que o Senhor coloque nas mãos de cada um o que é necessário para ele, Senhor. E porque o Senhor sabe tudo o que é necessário para nós. O Senhor sabe do que nós precisamos, sem mesmo que a gente te peça, Senhor. Então eu quero agora, Senhor, diante de ti, com toda a humildade do mundo, Senhor, te pedir, meu Pai, nos abençoe, nos proteja, Senhor. Esteja conosco sempre e nos dê o que a gente está precisando, Senhor. Abençoe cada família, Senhor. Eu quero também, Pai amado, orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós sabemos, diante dessa pandemia, Senhor, quantas pessoas estão passando por problemas, por dificuldades, mas o Senhor é poderoso, meu Pai. Então, meu Deus, abençoe essas famílias que estão precisando. Abençoe as famílias, Senhor, que estão dizimando hoje, ofertando, Senhor. Nunca deixe faltar nada em seu lar. Abençoe cada um. E te peço também, meu Deus, por aquelas que não podem ofertar, Senhor, que o Senhor esteja providenciando emprego, abençoando os lares, abençoando na alimentação, abençoando na saúde, que o Senhor esteja protegendo em todas as áreas da vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, e nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Assim como Daniel também viveu no meio de um povo que era descrente, em nenhum momento ele se corrompeu, até preferiu se alimentar diferente do povo. Nós vivemos nesse mundo, irmãos. Nós vivemos com pessoas que não acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos, mas nós não podemos nos contaminar. Que a nossa Santo Espírito nos informe, fala a nossa vida. O Santo Espírito possa tocar na sua vida, que você seja sensível à voz da nossa vida. Amém?
Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos sacerdotes do seu reino. Nos elegeu para proclamarmos as virtudes daquele que nos comprou com o seu sangue e nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus criou a sua igreja, chamada de seu corpo, e fomos colocados nesse corpo pelo Espírito Santo, que transformou a cada um de nós em partes essenciais para o funcionamento e a expansão do seu reino. E é através da sua igreja que Jesus age nesse mundo. Então Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os braços, os pés, os olhos e o coração da igreja. A igreja acontece através de cada um de nós. Esta é a 6ª mensagem da série Nada e Ninguém Pode Parar a Igreja de Jesus. E o tema é: aonde está a Igreja de Jesus? Hoje a leitura bíblica será feita pela Priscila. Muito obrigado, Priscila do Luiz, da Narci. Deus te abençoe muito. Mateus 18, 15 a 20. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Me chama a atenção aqui o fato de que Jesus está falando como tratar um irmão da igreja em pecado. E só ao falar, Jesus nos dá uma aula de igreja. Ele primeiramente fala da força do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, dizendo que o testemunho delas define tudo. É assim também no mundo jurídico, e assim foi com o povo de Israel. Deus estabeleceu dessa forma, e assim na sua igreja. Tem uma parte que diz assim: não aceite denúncias contra presbíteros, contra os líderes da igreja, contra os pastores, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Então, deixando bem claro que a força e o depoimento de 2 ou 3 pessoas. Depois ele fala do poder da igreja reunida, que tem poder de alterar as coisas na terra e nos céus. Diz que o que for ligado aqui será ligado lá, o que for desligado aqui será desligado lá. E por fim ele fala do poder de 2 pessoas comprometidas com Jesus e o que elas podem fazer. No momento em que os nossos templos estão fechados e nós estamos impossibilitados de fazer os nossos cultos presenciais, eu considero de extrema importância aprendermos mais sobre a Igreja de Jesus como estamos aprendendo até aqui. E a pergunta que eu vou responder hoje, que eu quero que a gente aprenda junto, é: onde está a Igreja de Jesus? Primeiramente, a Igreja de Jesus está onde 2 ou mais pessoas se reúnem. Não tem jeito de ser igreja como indivíduo. Vamos entender isso. Você pode amar a Deus como indivíduo, você pode experimentar a Deus como indivíduo, você pode orar a Deus como indivíduo, você pode servir a Deus como indivíduo, você pode crescer espiritualmente como indivíduo. É esperado isso. Mas o jeito que Deus planejou para receber você como filho, alimentar você, desenvolver você, construir o seu reino na terra e fazer o seu nome conhecido e glorificado, foi através da igreja, comunidade, que é chamada de corpo de Cristo. Então existem muitas pessoas decepcionadas com a igreja e elas usam desse artifício para dizer que está servindo a Deus sozinho em sua casa e que não precisa da igreja. Jesus não disse que onde estivesse uma pessoa, que ele iria lá para se reunir com ela. Ele disse que seriam necessárias 2 ou mais pessoas para ele se reunir. A razão disso é que a palavra igreja exige pluralidade e não individualidade. A palavra grega que Jesus usou para definir o seu reino na terra foi eclesia. E o significado secular é reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, uma assembleia. Agora, isso que eu vou dizer agora pode impactar você, mas eclesia também era
qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso e tumultuosamente. Então, de repente, há um tumulto, várias pessoas estão reunidas, há um ajuntamento, a multidão, aquilo era chamado também de eclesia, de igreja. Mas veja, esse era o sentido secular. Você precisa entender que o Espírito Santo está usando o sentido, aquele sentido, para ele comunicar uma outra verdade. Já no sentido cristão, eclesia é a assembleia de cristãos reunidos para adorarem em um encontro religioso. Também são aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila e etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Também é a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Todas as pessoas que servem a Jesus em todo o mundo é chamado também de Igreja de Jesus. Mas ainda a Assembleia de Cristãos Fiéis já falecidos e recebidos nos céus, também igreja, eclesia, Igreja de Jesus. Tudo isso que eu citei para você até agora fala de reunião de cidadãos, ajuntamento ou multidão, aqueles que constituem um grupo ou Assembleia de Cristãos falecidos. Sempre falando não da individualidade, mas da coletividade. Então é através da igreja, o corpo de Cristo, e não do indivíduo que os mundos temporal e espiritual serão impactados. Efésios 3,10 diz assim, para que, veja só, pela igreja, é através da igreja, somente pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Não é através de um indivíduo. Deus usa os indivíduos, sim. Deus usa a sua individualidade, mas não sozinho. É ligado ao corpo, é no coletivo que ele nos usa, é a igreja que ele usa. Então, nós não temos desculpas para mudar o sentido da igreja de Jesus, apesar de estarmos confinados. A igreja de Jesus acontece do encontro, do ajuntamento, da reunião, da união entre pessoas, desse ligar no corpo de Cristo. Então não dá para praticar igreja sozinho. Quando eu disse anteriormente para vocês, aqueles que em qualquer lugar se constituem um grupo e um só corpo, eu entendo que isso inclui também a forma virtual que estamos experimentando nesse momento. Nesse momento somos a Igreja de Jesus, que se reúne, que se encontra virtualmente como um corpo para adorar o nosso Deus. Então a Igreja de Jesus é um grupo, é uma comunidade. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, um corpo que tem muitos membros e muitas funções que forma uma unidade, né? Os membros e essas funções formam uma unidade. A unidade na diversidade. A Igreja de Jesus está então onde duas ou mais pessoas se reúnem. Segundo, a Igreja de Jesus está onde se reúnem por causa dele. Isso significa que não basta reunir. A comunidade, o ajuntamento de pessoas terá o sentido de Igreja de Jesus, não por causa do ajuntamento, mas pela razão do ajuntamento. A Igreja de Jesus tem uma única finalidade, a pessoa de Jesus. Ela não está reunida para negócios, ela não se reúne para promoções, ela não se reúne apenas para um encontro social ou para festejar. Coisas assim podem até acontecer. Mas essa não é a finalidade da igreja. Nós vivemos numa época em que o nome de Jesus e a sua igreja têm sido usados em vão. Seu nome e a sua igreja têm sido usados para atrair pessoas para organizações humanas e financeiras. Esse é o interesse. A igreja já não é mais de Jesus. A igreja se tornou uma organização humana e há muito deixou de ser um organismo vivo, corpo vivo de Cristo. A igreja hoje pertence a uma celebridade que usurpa a glória de Deus para si, que se enriquece à custa da simplicidade, da pobreza e da ignorância dos seus membros. Pense comigo, o berço de Jesus foi um coxo de animais. Quando eu olho para os nossos dias e vejo como nós caprichamos e a gente escolhe o melhor quarto, né, o colchão mais fofo, a coberta mais gostosa, tudo nós precisamos na cor, do jeito que quer, um quarto lindo. Jesus
era um estábulo, um lugar de apartar animais. E o seu berço era um coxo, onde ele se alimentava. E não parou aí. Jesus, depois que começou o seu ministério, ele disse às pessoas, porque várias pessoas disseram, queremos segui-lo. Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde passar a noite para dormir. Isso é muito diferente dos que se chamam pastores e das organizações que se dizem Igreja de Jesus nos nossos dias. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto dizendo que quando eles se reuniam, saíam piores do que entraram na igreja. E ele estava falando do culto da ceia de Jesus. 1 Coríntios 11, 17 a 18 diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo eu estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio. E o assunto continua, tem outras coisas mais. Eu paro por aqui. Mas havia discussões políticas. Olha como a igreja de Jesus, como eu acabei de citar, estava perdida. Deturparam o seu sentido. Então havia discussões políticas de quem gostava desse ou daquele, quem era melhor disso ou daquilo, de quem tinha melhor função, melhor ministério, maior ministério. E os pobres demoravam para chegar, até por causa das suas dificuldades. E quando eles chegavam, eles comiam os restos. Eles não eram respeitados na igreja, não eram amados como deveriam, não eram esperados na Santa Ceia. E Paulo critica isso também. Eu posso até ouvir Paulo dizendo assim, a igreja é de Jesus, vocês se reuniram por causa dele, mas ele está esquecido e deixado de lado. Vocês se reuniram para atender aos seus caprichos e não por causa do nome da pessoa de Jesus. A igreja de Jesus tem uma única finalidade, que é a pessoa de Jesus. Nos reunimos como igreja para um encontro com Jesus, para ver Jesus, para agradecer Jesus, para adorar Jesus, para ouvir Jesus, para aprender de Jesus, para experimentar Jesus, para servir Jesus, para compartilhar de Jesus. Jesus é o centro de tudo. A palavra é dele, a igreja é dele, o tempo é dele, a nossa vida pertence a ele, o ministério é dele, a glória é dele, o culto é para ele. Então a igreja de Jesus está onde duas ou mais pessoas se reúnem por causa dele, é por causa de Jesus. Terceiro, a igreja de Jesus está onde ele está presente. A igreja de Jesus exige a sua presença. Afinal, a igreja é dele. Sem a sua presença, nada acontece. Eu creio que podemos nos reunir, que podemos usar o nome de Jesus, mas não querermos nada com Jesus. Então ele não agirá nesse lugar, ele não se alegrará nesse lugar, e ele não permanecerá nesse lugar. É a sua presença que fará toda a diferença. Reunir em seu nome precisa ser por causa da sua presença e nada mais. Por causa do encontro com ele e nada mais. Na segunda mensagem dessa série, e hoje nós estamos, como eu disse, na sexta, seu título foi O Barulho Sem Sentido da Igreja. Já vimos como é uma igreja que age sem a presença de Jesus. O texto bíblico era Jesus falando sobre a frustração de certas igrejas quando ele voltar para nos buscar. Dizia assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, Jesus dizendo, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tudo o que eles fizeram foi em nome de Jesus. Profetizaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, realizaram, não alguns milagres, muitos milagres em nome de Jesus. Mas eles nunca se preocuparam com a presença e a pessoa de Jesus. Por isso Jesus está indignado e diz isso para eles. Podemos fazer muitas coisas e coisas espetaculares e as pessoas vão ficar deslumbradas com o que promovemos, mas se não conseguirem olhar para Jesus e se tornarem mais sedentas e mais íntimas dele, então o nosso plano faliu, foi por água abaixo, foi isso que eu disse. Eu afirmei que podemos nos tornar uma igreja poderosa na promoção, mas fraca na devoção.
Fraca na devoção é sermos igreja sem paixão de Jesus, sem desejo por Ele. Que podemos nos tornar em uma igreja que sabe fazer as coisas do reino, só não sabe por quê e nem para quem está fazendo. Então Jesus falou mais uma vez em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pasmem vocês. Essa foi uma palavra para a igreja em Laodiceia. Jesus estava expressando o desejo de entrar na sua própria igreja. Ele estava pedindo para entrar na sua própria igreja. Ele estava batendo na porta da sua igreja, que estava fechada para ele. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter certeza de que Jesus esteja presente conosco sempre, em cada encontro, em cada celebração nossa. O que nós aprendemos até aqui é que o jeito de ser igreja de Jesus nos abre uma possibilidade maravilhosa. Ela é simples para acontecer. O seu propósito de reunião é claro, a pessoa de Jesus é o centro de tudo. Não depende de multidão. Eu estava pensando nas celebridades de hoje em dia, exatamente do nosso meio religioso, do meio cristão, não é nem religioso, não, meio cristão, meio evangélico, gospel que chamamos, que são celebridades que eles exigem como será o seu hotel, qual o tipo de hotel, eles têm um valor que cobram para ir para as suas palestras, e ainda por cima disso precisa de um número mínimo de pessoas no auditório para ouvi-los, senão eles não vão. E Jesus não depende de multidão. 2 pessoas para Jesus já é suficiente para dizer, pode marcar que eu vou, pode fazer que eu vou. Então o que é preciso para Jesus se fazer presente é que hajam 2 pessoas ou mais com sede e fome por Ele. A igreja de Jesus está onde Ele está presente. Se Ele não estiver, é um arremedo, é uma caricatura, é uma farsa, é uma imitação. Por último, onde Jesus está presente, tudo pode acontecer. Aleluia! Jesus falou no versículo 18 que tudo que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu. E que tudo que ela desligasse na terra seria desligado no céu. Nesse caso, quando Jesus está citando igreja aqui, é um ajuntamento maior. No versículo 19, Jesus diz, também. Então ele fala primeiro desse ajuntamento maior, que o que decidir será decidido aqui no céu. Mas ele continua no 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então Jesus deixa muito claro que em um ajuntamento maior, os céus iriam atender o pedido e a decisão da igreja. Mas não somente isso. Se apenas 2 pessoas, uma igreja menor, concordassem sobre qualquer assunto e pedissem, o nosso Deus e Pai iria atendê-los. Sabe quais os elementos necessários para Jesus nos atender? Primeiro, 2 pessoas precisam estar reunidas. E essas 2 pessoas, em segundo lugar, ter um coração temente a Deus. Em terceiro, haver um acordo entre essas 2 pessoas, unidade, um só coração, e fazerem um pedido, ou fazerem seus pedidos. Então, onde Jesus estiver presente, todo o seu poder estará disponível para a sua glória. Jesus presente, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele vivifica, Ele muda, Ele perdoa. Onde Jesus está presente, tudo pode acontecer. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Por que você não faz da sua casa uma igreja de Jesus? Além de viver a vida de Jesus no seu dia a dia, então separem momentos como esse hoje, em que você e a sua família vão parar tudo e fazer uma reunião no nome de Jesus e pedir a sua presença. Sabe o que vai acontecer? Deus tem uma promessa maravilhosa para aqueles que agirem assim. Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem continuidade o versículo.
porque começou com uma hora dizendo a Ele seja a glória, o poder, a honra. Mas o texto está dizendo isto. Então isto pode acontecer aí na sua casa. Você se reunir especialmente para invocar o nome de Jesus. Você está com Jesus. Jesus habita no seu coração. Mas a presença dele como igreja só acontece quando 2 pessoas ou mais se reúnem e invocam o seu nome por causa do seu nome. Então isso pode acontecer aí na sua casa. Se você reunir especialmente para invocar o nome de Jesus, e ele diz, se você fizer isso, eu irei para a sua casa, eu estarei aí. E onde ele está, ele pode fazer tudo. Tudo pode acontecer. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, por planejar uma igreja tão poderosa, majestosa e ao mesmo tempo tão simples, em que 2 pessoas podem se transformar e o lugar em que estão podem se transformar na sua igreja, a força mais poderosa na face da terra. Quero pedir que o Senhor nos ajude a viver essa verdade todos os dias. Que nós somos um corpo, que nós não podemos sozinhos, mas que ligados no corpo e unidos no seu corpo, a sua vida passa através de um para o outro, através de cada um. E desta forma nós somos fortalecidos, nós nos desenvolvemos e podemos enfrentar esse mundo e vencer esse mundo. E mais do que isto, ser sal e luz, ser a resposta para o mundo perdido sem Jesus e sem esperança. Que maravilhoso saber que nós podemos ser. E que nós podemos fazer isso de uma pequena reunião de grupo. Que nós podemos ser isso através de uma reunião na nossa casa, quando paramos especificamente para convidar o Senhor, invocar o seu nome, pedir a sua presença e dizer que o Senhor, que estamos fazendo aquele momento para Ti. Ali se torna a igreja e ali o Senhor se faz presente e ali tudo pode acontecer. Acorda a nossa igreja, Senhor Jesus. Desperta a nossa igreja. Reaviva a nossa igreja. Que eles possam viver essa unidade em todo lugar, onde estiverem. Que ninguém se sinta só. Que ninguém se sinta solitário no meio de tudo isto. E que se estiver pessoas nos assistindo nesse momento desligados, que possam receber Jesus nas suas vidas, ou reatar as suas vidas com Jesus. Jesus te dá essa oportunidade agora, para que possam se religar ou ligar no corpo, e ligar na fonte de vida, e fazer parte dessa rede maravilhosa de pessoas transformadas, a sua igreja, no seu poder, para viver essa nova vida que passa de um para o outro todos os dias, em todos os momentos. Fonte inesgotável de graça e de amor e de poder para as nossas vidas. Que a nossa igreja viva uma vida vitoriosa. Que a nossa igreja seja, mesmo que cada pessoa tenha essa consciência de poder transformar muitos e muitos lugares na igreja de Jesus, para invocar o seu nome e para que o Senhor presente possa fazer tudo aquilo que o Senhor aprove fazer, que o Senhor deseja fazer. Senhor Jesus, transforma esse lar que me ouve agora. Transforma o coração desse pai, dessa mãe, desse filho. Converta o coração desse pai, dessa mãe, desse filho, para viver a igreja de Jesus cada dia, para a glória e louvor do seu nome. Ajuda a entendermos essa simplicidade. Ajuda a entendermos que o maior desejo da nossa vida, o que torna a igreja, é a tua presença. Ajuda a nos desejarmos a tua presença, mas saber que a tua presença só é possível se a gente estiver unido a mais alguém. Aí o Senhor vem. Então, ensina-nos a viver essa vida em comunidade, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. A igreja de Jesus, então, está em todo lugar. A igreja de Jesus está onde você está. A igreja de Jesus está quando nós reunimos, invocamos o nome dEle e fazemos tudo para Ele. Deus te abençoe. Uma boa semana no nome de Jesus, uma semana de vitória. Peço a prosperidade de Jesus em todas as áreas na sua vida, proteção, da sua saúde, que você seja mais que vitorioso, que Ele supra as suas necessidades e que você viva a igreja de Jesus todos esses dias aí, nessa semana. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus. Um abraço a todos vocês.